Olá, mulher cristã em missão. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Hoje eu venho falar com vocês a nível Associação Oeste da Capital. Dia Batista de Oração Mundial. Nós temos esse dia, toda primeira segunda-feira do mês de novembro, as igrejas batistas se reúnem, as mulheres se reúnem e faz esse dia. Né? Geralmente a associação ela faz esse evento em uma igreja. O ano passado esse evento foi realizado na Igreja Batista da Lapa. Algumas irmãs tiveram o prazer de estar ali orando. E aquelas que não puderam estar ali orando, tiraram período dos dias para realizar esta oração, para participar desse Dia Mundial de Oração. E hoje eu quero falar isso para você. Faça isso, nós não teremos a união da Associação Oeste da Capital em uma igreja por conta da pandemia, da quarentena, desse isolamento social. Mas aquelas que se reunirem em suas igrejas, teremos algumas igrejas locais se reunindo, uma delas a igreja do Ricão, já entrou em contato, falou que ela estará fazendo o Dia Mundial de Oração dela. As igrejas que não estão fazendo, eu vou pedir para que as irmãs, membros das igrejas batistas, mulheres cristãs em missão da Associação Oeste da Capital, separe, reserve momentos no seu lar ou onde você estiver para estar orando ao Senhor com esse intuito, um foco no Dia Mundial de Oração. Então, você tire períodos. É um dia de oração. Então, o correto seria nós começarmos à meia-noite do dia 2 e encerrarmos às 23 horas e 59 minutos do dia 2. Mas nós não fazemos dessa forma, nós tiramos horários, né, para realizar. Então, eu vou deixar umas dicas. Se você tem o desejo de participar desse momento, espero que você tenha esse desejo, que você queira participar desse momento do Dia Mundial de Oração, ore a cada momento que você lembrar deste evento, deste compromisso, ore ao Senhor, ou separe momentos dos dias específicos. Então, eu vou orar a partir das 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã eu reservarei 5 minutos ou 10 minutos para estar orando, ou mais, aí vai ficar a critério de cada um e oro. Ao meio-dia eu estarei orando. E às 15 horas ou às 18 horas estarei fazendo uma terceira oração, seguindo o exemplo de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Então, você pode estar fazendo isso, pode estar orando minutos, você decide o tempo que você estará orando. Então, você pode estar fazendo esses períodos de oração em prol do Dia Mundial de Oração, Dia Batista de Oração Mundial, certo? Então, essa é a dica. Nesse dia, nós levantamos ofertas também. É um dia onde nós levantamos oferta. E para que essas ofertas? Essas ofertas ela é entregue nesse dia e fornece a principal fonte de renda necessária para o ministério e manutenção do Departamento Feminino da Aliança Batista Mundial. Então, essas ofertas que nós levantamos, né, vocês vão estar depositando na conta da União Feminina do Estado de São Paulo, que eu irei estar passando para os irmãos a conta e o código da nossa associação, porque aí as irmãs depositando com o código vai ficar específico para a pessoa que administra essa verba saber que aquela associação ela contribuiu também, qual foi os valores que a associação contribuiu, e também fica fácil para a pessoa que administra ali, quando for ver o seu extrato bancário, conseguir identificar as associações. Então, nós temos um código para esse depósito. Eu estarei passando os dados para os irmãos, para as irmãs fazerem esse depósito. Lembrando, irmãs, que as ofertas entregues neste dia fornecem a principal fonte de renda necessária para os ministérios e manutenção do Departamento Feminino da Aliança Batista Mundial, certo? Então, lembre-se disso. E Dia Batista de Oração Mundial, segunda-feira, 2 de novembro de 2020, Juntas Unidas em meio à nossa linda diversidade. A história do dia de oração. Nós somos mulheres que fazem o dia de oração ou somos mulheres de oração? Mulher cristã em missão, fica aí a pergunta. Você é mulher de oração ou você é mulher que faz o dia de oração? Reflita sobre isto. Elas vieram com as feridas das perdas, ansiedades, suspeitas e vergonhas.
feridas que começaram a ser curadas à medida em que orava ao Senhor. Aqui, ó, nossa resposta, quando estamos feridos, né? Nós oramos e essas feridas são curadas. Em 3 dias, elas foram à União Europeia das Mulheres Batistas e conheceram sua primeira presidente, Mary Noga Gard, da Dinamarca. 2 anos depois, em 1950, o exemplo dela levou à criação do Dia Batista de Oração Mundial. Um dia de oração, um com o outro e para o outro. Desde esse período, cresceu o movimento do Dia de Oração entre as mulheres batistas, quando unidas oramos uma pelas outras e pelo mundo. Atualmente, mulheres em quase 156 países que há o Grupo Batista realiza o Dia de Oração, com traduções do programa em mais de 80 idiomas. Em algumas partes do globo, mulheres são conhecidas por andar vários quilômetros, algumas montanhas acima, montanhas abaixo, para alcançar locais de oração designados. Em parte da Ásia e da África, é relatado que mulheres nadam através de riachos para tentar participar do dia de oração. É de admirar que o movimento tenha crescido. Com tanta coragem e devoção, as mulheres batistas continuarão sendo a força de suas igrejas. Hoje, nós continuamos a ver a divisão em nosso mundo. Muros são construídos em zonas de guerra e polarizam em teologia, política, cultura, etnias e status econômicos. Nós, as mulheres batistas, continuamos a convocar umas às outras para derrubar os muros com amor, expressado por modo de oração. Quando nos reunimos, permanecemos unidas ao pé da cruz, de mãos dadas, enquanto olhamos para o alto, para o nosso Salvador, pedindo cura e esperança em um mundo quebrado e cheio de problemas. O dia de oração é a nossa maior e mais inovadora oportunidade para dissipar as trevas e amar o mundo e uns aos outros em larga escala. O Dia de Oração Mundial é fundamental na vida das mulheres da Aliança Batista Mundial. Realizando o programa anual, as mulheres batistas de todos os continentes se unem, crescem em eficácia e fazem com que o mundo seja impactado por Cristo. As ofertas entregues neste dia fornecem a principal fonte de renda necessária para o ministério e manutenção do departamento feminino da Aliança Batista Mundial. De pedidos de orações, e aí eu estarei apresentando para as irmãs os pedidos de orações da nossa revista Visão Missionária do 4º trimestre. As irmãs que têm a revista, consulte a página 78, a página 79 e 80. Lá terão todos os pedidos específicos, todos detalhados, e as irmãs poderão estar realizando esta oração, colocando esses pedidos diante do altar do Senhor. As irmãs que não têm a revista, eu estarei lendo alguns pedidos de orações, e aí as irmãs, quando assistirem esse vídeo, anotem esses pedidos e orem no decorrer do dia 2 de novembro, o nosso Dia Mundial de Oração, durante os períodos que a irmã especificou, separou para estar orando, coloque esses pedidos, apresente esses pedidos diante do Senhor, tá bem? Então, o primeiro pedido, anote aí na sua caderneta de oração, é orar pela Ásia, pela restauração da ordem no país. E outros pedidos, mas ore por esse pedido específico, pela América do Norte. Ore para que mulheres de todas as idades, níveis educacionais, inclinações políticas se sintam bem-vindas e incentivadas a se reunirem as mulheres batistas da América do Norte, a fim de alcançarem, com o amor de Deus, mulheres e meninas em situações vulneráveis. Ore por esse pedido específico, pelo Pacífico, pela independência e por justiça no oeste do Pampuá. Então, ore por esse, para que as leis que legalizam a eutanásia e o aborto sejam aprovados em alguns dos países desses estados, tá? Então, faça essas orações. Ore pela África,
para que Deus levante outra geração de mulheres que expandam sua obra na África e no exterior. Então, ore para que Deus esteja levantando essas mulheres para estar ali na expansão do reino de Deus, falando do amor de Deus. Ore pelo Caribe, para que os políticos entreguem suas vidas a Jesus. Ore pelas crianças afetadas por qualquer forma de abuso ali naquela região do Caribe. Ore pelo povo de Bahamas, que passou pela devastação aí do furacão Dorian. Então, ore por esse povo. Ore pela Europa, pela paz no país dos Orientes Médio. Então, lembre de estar orando por essa paz nesses países do Oriente Médio, pela América Latina, para que tenhamos na América Latina a linha 0800 para cuidar de mulheres que sofrem abuso e têm gravidezes indesejadas. Então, olhe para isso, ó, um país, uma nação, a América Latina, que necessita que nós estejamos orando pelas mulheres que sofrem de abuso. No mês de setembro, nós falamos sobre isso em uma de nossas lives na Igreja Batista, com a nossa psicóloga Helena, sobre o abuso, sobre agressão contra a mulher, né? Então, orem por eles, por esse continente, pela América Latina. Tá bem? E ore também, irmãos, por essa situação que nós estamos vivendo da Covid-19. Ore para que o Senhor capacite médicos estudiosos da área da medicina para conseguirem uma vacina para sanar esse problema e que nós possamos voltar à nossa rotina, à nossa vida cotidiana, voltar a nos encontrar novamente. Esses são os pedidos de orações, irmãos. Apresente eles diante do Senhor nesse dia mundial de oração e siga o exemplo de Daniel. Ore 3 vezes ao dia, já que nós não vamos disponibilizar o nosso dia de oração, apesar de ser um feriado, passar o dia todo orando. Se você não pode fazer isso, ore como Daniel, 3 vezes ao dia. Estipule um horário para estar orando. Eu vou orar das 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Seguindo o exemplo de Daniel, faça o mesmo. Que Deus abençoe. Quando as irmãs forem realizar o depósito, lembre-se de colocar o código da nossa associação, que é o 41. Então, fica o exemplo. Se a irmã for depositar R$ 100, é 100,41 centavos, porque é o nosso código. R$ 20, 20,41. Para as irmãs poderem identificar que esses depósitos são realizados pela Associação Oeste da Capital, pelas igrejas da Associação Oeste da Capital, ok? Então, fica essa dica. Então, será assim, a conta para o depósito é na conta da União Feminina Batista do Estado de São Paulo, Banco Bradesco, com agência 092, dígito 2. Conta corrente 54.329, dígito 2. Código de identificação da Associação Oeste, 41. Então, 20